25 trilhões de dólares dos Estados Unidos, 10 trilhões e meio do Reino Unido, 8,2 trilhões da França, 7,1 trilhões da Alemanha, 4,6 trilhões do Japão e mais, muito mais. A lista é enorme. Esses são os países mais endividados do mundo e o próprio Brasil nem chega perto. Se somarmos tudo, a dívida global chega próxima dos 317 trilhões de dólares. Impensável, né? Só para termos uma ideia, isso é 3 vezes mais do que o PIB do mundo inteiro. Ou seja, se nós realmente fôssemos pagar essa dívida, seria necessário que todo o planeta produzisse durante 3 anos sem consumir mais nada, só para pagar essa dívida. Isso seria não apenas impossível, mas há algo mais por trás disso. Os países não podem e não querem pagar essa dívida. E por falar em dívida, quem é o credor dessa quantia toda? Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, a verdade é que não há uma única pessoa sentada no escuro atrás de uma mesa como dona de toda essa dívida. São vários fatores, vários bancos, várias famílias poderosas por trás de tudo. Algumas delas com um patrimônio que chega a ser maior do que o do próprio Elon Musk. Mas antes de falar dessas famílias e explicar por que a dívida externa foi criada para jamais ser integralmente quitada, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá atrás, bem antes da criação do Estado, era tudo muito confuso. Antes haviam 2 variáveis que controlavam tudo: os reis e a igreja. Para os reis, o dinheiro do reino era o equivalente ao seu próprio dinheiro, já que tudo fazia parte de uma mesma conta pessoal. Se eles tinham de financiar obras e guerras, isso não era feito com o dinheiro do reino, mas tecnicamente com seu próprio dinheiro. Foi somente com o tempo que essa separação começou e agora nós tínhamos o dinheiro estatal e o dinheiro do rei. Já na Europa medieval, a Igreja Católica era quem mandava. Era comum que a igreja financiasse guerras. Igreja financiando guerras? Estranho, né? Sendo que, por volta do ano 1500, ela era detentora de 25% de todas as terras da Europa, tudo adquirido ao cobrar as suas dívidas. Mas ainda assim, esse modelo dos reis e da igreja continua longe de como temos hoje. Na verdade, a coisa toda começou lá em 1694, com a criação do Banco da Inglaterra. Na época, a Inglaterra estava em guerra com a França, mas o problema é que eles não tinham dinheiro para bancar essa guerra. E a única opção seria pegar um empréstimo. Mas com quem? Para financiar a guerra, o parlamento autorizou a criação de um banco privado que emprestaria dinheiro ao governo, com a coisa funcionando mais ou menos assim. As pessoas comuns, ou seja, as que pagam impostos, iriam passar a usar o banco e pagar juros a ele, enquanto os acionistas do banco iriam enriquecer justamente através desses juros. Por causa desses juros, entre o século XVI e XIX, a dívida pública do Reino Unido disparou, indo de 5% para 200% do seu PIB. Uma dívida tão alta assim deveria quebrar o país, né? Mas não é o que aconteceu, muito pelo contrário, pois a Inglaterra foi quem liderou a Revolução Industrial. Com isso, o mundo todo começou a perceber uma verdade. Desde que exista um controle e instituições fortes, o endividamento não impede o crescimento. A coisa toda estava indo muito bem para a Inglaterra até que 2 grandes eventos mundiais aconteceram: a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Depois das guerras, a maioria dos países viu suas dívidas crescerem a níveis enormes e eles precisavam fazer algo contra isso. E daí veio o Acordo de Bretton Woods, que iremos explicar já já. Apesar dos países estarem endividados, um deles saiu bem forte das guerras: os Estados Unidos. Por causa disso, eles foram sede de uma grande reunião mundial, na qual os países iriam encontrar-se para criar uma economia global e, assim, evitar crises futuras. Esse encontro foi feito numa cidadezinha chamada Bretton Woods, lá nos Estados Unidos. Representantes de 44 países se sentaram juntos e decidiram conversar. Foi nessa conversa que nasceram 2 grandes instituições que continuam importantes até os dias de hoje: o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Mas
Qual foi o objetivo desse acordo? Você deve estar se perguntando. Em poucas palavras, estabilizar as moedas. O que os países queriam naquele momento de instabilidade, no qual moedas valorizavam e desvalorizavam da noite para o dia, era encontrar uma estabilidade. Para isso, eles decidiram que o valor de todas as outras moedas seria fixado com relação ao dólar americano. E o próprio dólar também seria garantido por ouro. Com isso, eles definiram que 35 dólares iria corresponder a uma onça de ouro, que é a medida de ouro, que equivale a aproximadamente 31 gramas do metal. Isso ajudou bastante a trazer estabilidade na época, pois agora os países podiam definir sua moeda no dólar, com uma variação permitida de 1%, enquanto o próprio dólar era garantido por ouro. Mas também já deu para perceber que esse acordo favorecia muito mais os Estados Unidos, né? Pois agora eles tinham um grande controle sobre como o dinheiro circulava, influenciando bastante o Banco Mundial e o FMI. Bem, mas o problema nisso tudo é que, caso os Estados Unidos passassem por uma crise, isso afetaria todo o restante do mundo. E sim, foi exatamente isso que aconteceu. Durante os anos 60, as finanças dos Estados Unidos começaram a falhar, com o país se endividando graças à Guerra do Vietnã, sendo obrigado a imprimir mais dinheiro para pagar os gastos, levando a uma grande inflação. Isso fez com que os outros países começassem a perder a sua confiança no sistema americano. Com medo de serem atingidos nessa onda, durante os anos 70, a França e a Alemanha começaram a querer trocar os seus dólares em ouro. Mas só tinha um problema. Os Estados Unidos não tinham ouro suficiente para pagar todo mundo. Havia mais dólares circulando do que ouro capaz de pagá-los. Foi aí que o presidente Richard Nixon tomou uma decisão. O dólar não mais seria atrelado ao ouro. Agora o mundo entraria no sistema de câmbio flutuante. Nesse sistema, não existe mais valor fixo pré-definido para o dólar. Agora, o preço da moeda é determinado conforme o Banco Central de cada país, que, por sua vez, deixa o mercado definir o preço. Ou seja, o preço da moeda é definido por oferta e demanda, juros, confiança, expectativas e muito mais. É por isso que a conversão do real em outras moedas costuma variar tanto e não possui mais um valor fixo pré-definido. Mas o que o sistema de câmbio flutuante tem a ver com o endividamento dos países? Quando o país tem uma dívida interna, teoricamente ele poderia apenas imprimir mais dinheiro e pagar essa dívida, certo? Mas quando a sua dívida é em moeda estrangeira, isso é muito mais perigoso. Justamente pelo sistema de câmbio flutuante, a moeda pode desvalorizar sem mais nem menos e aí a dívida explode. Foi exatamente isso que aconteceu com a Grécia, quase levando o país à ruína. Não sei se você se lembra, alguns anos atrás. Nós ainda vamos abordar esse caso aqui, mas antes vamos entender melhor como os demais países acabam se endividando. Quando o governo precisa pegar dinheiro emprestado, seja lá por qual motivo, o que ele faz é ir ao banco, pedir por esse dinheiro e emitir títulos do Tesouro. Esses títulos são uma espécie de comprovação de que o governo pegou o dinheiro emprestado com aquele banco e irá pagá-lo com juros. Vamos supor então que o governo dos Estados Unidos precise de $1 trilhão emprestados. Ele vai lá, emite os títulos do Tesouro e pega o dinheiro emprestado com o banco. Tudo certo? Mas aí vem a pergunta: o banco tem todo esse dinheiro para emprestar? É aí que entra todo esse sistema. O dinheiro não existia antes e é só um ato do governo pedir o dinheiro emprestado que faz com que aquele dinheiro passe a existir. É tudo muito abstrato, é tudo na confiança. O dinheiro só passa a existir porque o governo precisa que ele exista. De modo bem simples, é como se, ao pedir pelos $1 trilhão, alguém lá de dentro do banco digitasse alguns números numa tela e pronto. Eles agora têm $1 trilhão para emprestar. Essa quantia não existe fisicamente, são apenas números numa tela. Números esses que todos do mundo inteiro passam a acreditar que existem. Por isso é chamado de sistema fiduciário, é um sistema de confiança. Todo mundo confia que aquilo realmente existe e está acontecendo. Mas atenção, somente o dinheiro emprestado é criado.
pois os juros continuam sendo bem reais. Ou seja, se o governo pega esses 1 trilhão emprestados a um juro de 5%, no final ele vai ter que pagar uns juros de 50 bilhões ao ano. Esses 50 bilhões não podem simplesmente ser criados digitando um número no computador. Eles têm que vir de algum lugar. Tá, mas de onde? De novos empréstimos. No final, é como se os governos estivessem pagando empréstimos do banco para pagar empréstimos do banco. E com isso, eles acabam criando uma bola de neve enorme. E apesar de ter usado os Estados Unidos como exemplo, a verdade é que todos os países do mundo fazem isso. Isso não é o erro do sistema, isso é o próprio sistema. Os países precisam fazer isso para continuarem evoluindo e crescendo. Então, isso quer dizer que, no final, são os bancos os credores das dívidas de todos os países? Bom, na verdade, a coisa toda é um pouco mais complicada. Olha só. Aqui nós podemos separar os credores da dívida em 4 categorias: os bancos, os investidores institucionais, governos estrangeiros e os ricos. Vamos entender melhor como cada um deles funciona. Vamos então começar pelos bancos, sendo que os bancos centrais possuem dezenas de trilhões de dólares em títulos do governo. São esses bancos que criam dinheiro para comprar os títulos sempre que os governos necessitam de empréstimos. Mas quem é o dono desses bancos, André? Bom, nos Estados Unidos, a política monetária é feita pelo Federal Reserve, que é o banco central do país. Ele possui uma estrutura híbrida, ou seja, ele é uma entidade pública independente, composta por um conselho central indicado pelo governo e por bancos regionais que têm participação de bancos privados. Apesar disso, o objetivo central dele não é o lucro, já que todo o resultado financeiro que ele obtém em suas operações retorna ao Tesouro norte-americano. A sua função aqui é regular a oferta de moeda e de crédito, controlando a inflação e garantindo a estabilidade do sistema financeiro. Seguindo em frente, quem também se torna credor dos países são os investidores institucionais. Aqui eu não estou falando de uma única pessoa, mas sim de fundos de pensão, companhias de seguro e demais fundos. Um fundo de pensão que está atrelado a títulos do Tesouro também está emprestando dinheiro aos governos e lucrando com os juros. A terceira categoria de credores são os governos estrangeiros. Sim, um governo estrangeiro pode comprar a dívida de outro. A China e o Japão, por exemplo, possuem, respectivamente, 850 bilhões e 1,1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso acaba sendo algo positivo para o comércio dos países, pois, enquanto os Estados Unidos recebem produtos baratos da China, a própria China financia essa compra ao emprestar dinheiro de volta ao país, criando uma dependência de longo prazo entre eles. Agora, antes de passarmos para a última categoria de credores, sabe de onde vem esse dinheiro que os bancos, os investidores institucionais e até mesmo os governos usam para comprar a dívida uns dos outros? Isso, de você. Sim, exatamente isso que você ouviu. São os impostos que eu e você pagamos, o dinheiro que você tem guardado na poupança, em fundos e até mesmo parado ali no banco. Tudo isso é utilizado para girar a economia e alimentar as dívidas. Por fim, a última categoria dos credores são eles, os ricos. Aqui eu não estou falando necessariamente de Elon Musk e Jeff Bezos, mas sim das grandes famílias que globalmente possuem bilhões de dívidas dos governos. E a lógica aqui é bem simples. Os ricos emprestam dinheiro e acumulam juros eternos. Claro, essas famílias não chegam nem perto dos bancos centrais, fundos de investimento ou governos estrangeiros, mas ainda assim fazem parte do jogo. Por exemplo, a famosa família Rothschild começou a fazer isso lá no século XIX. Naquela época, o banqueiro Amschel Rothschild teve 5 filhos e enviou cada um deles para uma grande capital na Europa. A missão de seus filhos era clara. Cada um deles deveria fundar um banco nessas capitais e começar a emprestar dinheiro para vários governos europeus. A ideia dele era genial. A fortuna da família começou a ser criada a partir desses sistemas. E para quem estiver se perguntando
Atualmente, a fortuna total da família Rothschild é extremamente difícil de ser estimada. Desde 2024, eles não aparecem na lista dos mais ricos do mundo. No entanto, dependendo da fonte que for consultada, a fortuna total da família pode variar de vários bilhões para vários trilhões de dólares. Hoje, os Rothschild não são um banco único. Eles possuem diversos negócios, como consultorias financeiras, energia e até mesmo vinhos. Contudo, eles não são os únicos que fizeram fortuna desse modo. Na verdade, a maioria das grandes famílias faz isso com a sua riqueza. Eles emprestam, cobram juros, reinvestem esses juros em novos empréstimos e assim a sua riqueza continua, até algo dar bem errado. A Grécia acabou se tornando o exemplo mais recente disso. No entanto, a Grécia não quebrou simplesmente por ter dívida. Ela quebrou por ter dívida numa moeda que não podia emitir. Antes de 2001, a Grécia possuía sua própria moeda, a dracma, além de seu próprio banco central e capacidade de desvalorizar a sua moeda em crise. Contudo, ao resolver entrar no euro, o dracma sumiu e a Grécia passou a usar uma moeda mais forte, emitida pelo Banco Central Europeu. O país não mais podia emitir o seu próprio dinheiro. Na prática, a Grécia virou um país endividado em moeda estrangeira, mesmo estando em casa. O ponto-chave da crise ocorreu entre 2009 e 2010, quando foi descoberto que a Grécia maquiava os seus números fiscais e a dívida era muito maior do que ela admitia. Com isso, os investidores começaram a pensar: bom, se eles mentiram antes, podem muito bem não nos pagar depois. Então, quando a dívida grega vencia, o governo precisava emitir novos títulos do Tesouro para pagar os antigos. Só que ninguém queria comprar esses novos títulos, justamente por não terem mais confiança no governo grego. Dívida externa não é quem deve mais, no sentido de país pobre ou rico. Não é isso. Países ricos podem ter dívidas maiores simplesmente porque suas economias movem mais dinheiro globalmente. Ao mesmo tempo, países menores como Luxemburgo ou Irlanda têm uma dívida externa enorme, pois eles funcionam como centros financeiros. Esses números não significam que esses países vão quebrar, mas no final, voltando ao exemplo grego, a Grécia não quebrou porque devia, mas sim porque ninguém mais quis financiar sua dívida. Perderam a confiança no país. Sem falar que a Grécia também estava presa ao euro, sem poder imprimir mais dinheiro para se salvar. E no final, a Grécia recebeu ajuda da União Europeia, do Banco Central e do FMI. Mas esse dinheiro não foi para a população. Ele foi para pagar bancos estrangeiros e evitar o colapso no sistema. O PIB despencou, o desemprego explodiu, houve queda nos salários e na aposentadoria. Mas, no final, o sistema continuou de pé. Mas até quando, hein? Essa é a grande questão que vem tirando o sono dos matemáticos e economistas. A dívida não pode crescer para sempre. Claro, os governos precisam da dívida para funcionar. E não apenas os governos, todos precisam da dívida. As corporações precisam se endividar para crescer, as famílias precisam de dívidas para comprar imóveis e assim sucessivamente. Toda a economia moderna é construída sobre o sistema de dívidas. E é exatamente por isso que ele jamais pode parar. O mundo pararia. Se os governos do mundo simplesmente resolvessem se unir para quitar a dívida, toda a economia quebraria. De acordo com projeções matemáticas mais extremas, feitas pelos analistas do caos, caso nada se altere, até 2035, a dívida global será maior do que 400% do PIB global, o que não é nem um pouco sustentável. E nesse cenário, o que aconteceria? Bem, há algumas opções do que pode vir a acontecer, sendo que o mais provável seja os governos deem calote nas dívidas, o que iria destruir o sistema financeiro, ou que os governos inflem, o que iria desvalorizar sua moeda e destruir as poupanças, ou então que os governos simplesmente cancelem as dívidas públicas e privadas, reestruturando toda a sociedade. Nenhum dos três cenários são muito bons, quer dizer, a menos que você faça parte da elite. As famílias mais ricas, como os Rothschild, não são afetadas por crises, ou melhor dizendo,
não do mesmo modo como a maioria é afetada. Durante a expansão, essas famílias cobram juros, durante o colapso, cobram ativos dos falidos. Foi exatamente isso que aconteceu em 1929, durante a Grande Depressão, quando os investidores ricos aproveitaram do caos para comprar fazendas e aumentar as suas posses. Foi isso também que aconteceu em todas as outras grandes crises da história. No final, essa dívida global de mais de 300 trilhões de dólares não é bem uma crise. É apenas como o sistema todo foi projetado para funcionar. Empréstimos que são feitos para pagar empréstimos, mantendo a engrenagem do sistema rodando. O credor por trás de tudo não é apenas uma única pessoa. Ele é um sistema em que todos devem a todos o tempo todo. E não há como simplesmente pagar tudo. A dívida externa não é feita para ser quitada, mas para ser continuamente administrada. Os juros são o preço de permanecer dentro do sistema. E a dívida funciona como uma teia. Se todo mundo puxar ao mesmo tempo, tudo desaba. A grande questão aqui é por quanto tempo os países vão conseguir continuar administrando esse castelo de cartas e quando essa teia irá desabar. O que achou desse tema? Deixe nos comentários. Obrigado por sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.